Boa tarde. Bom, bem-vindos novamente ao oitavo CIDMOL. Nós vamos dar continuidade hoje, então, com as palestras. Temos aqui já o Dr. Vitor de Souza Bonfim. Vitor fez a sua graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília. Aliás, doutorado foi pela Univap, né? E atualmente é pós-doutorando, né, pós-doutorando lá na UFRJ, no Instituto de Física. Então, agradeço aí o Vitor, desde já, pelo comitê organizador, a sua presença, sua palestra. Com certeza que será muito proveitoso. Ele trabalha na parte de moléculas de interesse astroquímico, de espectroscopia, de infravermelho. Então, será bastante interessante. Vamos lá. Vitor. Pode falar. Ainda não ouvimos. Bom, estamos com um probleminha aqui de som. Vamos ver. Bom, ele disse que no teste funcionou, mas parece que está com... Ainda não. Mas agora tem ajuda técnica. Só um momento mais. Alô? Pronto, conseguimos ouvir. Só está com Alô? Perdão a demora. Tive um problema aqui de microfone. Agora me escutam, é isso? Sim. Sim. Pode falar. É a sua vez agora. Química teórica aplicada à astroquímica. Ok, então, já que me escutam, vamos começar. Peço perdão a todos pelo atraso, tive um problema de conexão, não conexão, né, de configuração do microfone, o qual eu mesmo causei. Durante o teste eu mudei a configuração e não sabia que agora ia ficar no mudo. Então vamos lá. Então, novamente, boa tarde. Estamos aqui para falar, né, de um pouco de química teórica aplicada à astroquímica,
algumas contribuições que a química teórica tem apresentado, né, e perspectivas. Como o João apresentou, né, eu fiz meu doutorado ligado a essa temática, né, lá no programa de Física e Astronomia, ainda que tenha continuado dando com química teórica, né, mas também comecei a colocar um pé na experimental, como a gente diz, né. Esse espaço que está aqui ao lado do logo da Univap, que foi a instituição onde eu fiz, né, seriam mais instituições dos trabalhos que eu quero citar, que, perdão, aí acabei esquecendo de colocar essas logos, mas seria isso, Univap, tem também contribuições da UERJ, do ITA, né, mas a gente fala disso. O trabalho que eu vou mais concentrar é o que podemos desenvolver ao longo da minha tese lá no LASA, da Univap, que é o Laboratório de Astroquímica, então, pelo menos a contribuição principal está aí mencionada. E ali a foto é do Instituto de Física da UFRJ, onde eu me encontro atualmente, né? Ligado à física molecular, mas não exatamente à astroquímica no momento. Então vamos falar primeiro sobre os gelos astrofísicos. Gelos astrofísicos, pessoal, são nada mais, nada menos, né, do que as moléculas, né, que encontramos aqui na Terra, congeladas, e quando nós observamos fase sólida, né, de moléculas, nós temos os gelos astrofísicos. Por que essa distinção? A distinção é importante porque carbono em fase sólida tem bastante, né, como grafite, né, como constituintes, né, de matrizes sólidas do meio interestelar, também silicatos, mas eles não são os que nós chamamos de gelos astrofísicos, né? Os gelos astrofísicos, eles são exatamente... Pessoal, vocês estão vendo o que eu estou mostrando? Ah, tá. Ok, muito obrigado, João. Tá bom. Fiquei na dúvida porque eu demorei para me atualizar do que vocês tinham, né, comentado. Então, perfeito. Então, os gelos astrofísicos, eles são... Vou aumentar aqui o tamanho, né, para mim. Eles são os objetos de estudo principal da astroquímica, né, junto com também reações em fase sólida, mas muitos dos estudos da fase sólida estão ligados a entender melhor os gelos, né? Então vamos falar um pouco dos gelos. A gente tem gelos chamados frios e gelos quentes, né? Os gelos frios são aqueles que estão... Isso são termos, né, dados pelos astrofísicos. Os gelos frios são aqueles que estão mais internos às chamadas nuvens moleculares, ou, né, as nebulosas, as regiões que se formam, né, as estrelas, numa época ainda muito anterior à formação da estrela, nós temos ali temperaturas da ordem de 10 Kelvin. E os chamados gelos quentes já são gelos com mais de 100 Kelvin de temperatura. Em geral, via de regra, não encontramos gelos a mais de 150 Kelvin. Por que esse limiar, apesar de que na Terra temos gelos, né, muito mais alta temperatura? Porque a partir daí, próximo dessa temperatura em diante, um pouco menos, mas assim, esse aí seria um limiar, grosso modo, a água vai sublimando, as moléculas de água vão sublimando, e mesmo que você tenha outras moléculas lá, como eu disse, são moléculas em fase sólida, não necessariamente de água, né? Eu não deixei isso tão claro no início, mas diversas moléculas de diversas substâncias, né? Porém, como as moléculas vão sublimando a essa temperatura, você não tem, né? Você tem uma importância de estudar temperaturas maiores para você entender, né, a dinâmica
do que acontece com o material que compõe o gelo, mas se você quiser estudar o que está dentro, né, interno ao gelo, né, aquele termo no inglês bulk, ou a superfície do gelo, você precisa lidar com essas temperaturas, entre 10 e 150, ok? Nós também temos uma outra distinção, chamada gelos polares e apolares, pelos astrofísicos, né? Que se refere ao quê? Se refere às moléculas que compõem a principal composição, né, do gelo. Perdão, aqui. Quando você tem uma predominância de moléculas polares, né, eles chamam de gelos polares. E gelos apolares são compostos principalmente, né, a uma predominância de moléculas como CO2, metano, ou mesmo CO, né? Apesar do CO ter um momento de dipolo, né? Verifica-se, né, que sua fase sólida, né, as camadas do sua fase sólida, quem estuda CO já se deparou com isso, né, em cálculos, que ele forma um sólido, né, que se diferencia, e também, além de ser pequeno, seu momento de dipolo da própria molécula, mas o sólido, ele não carrega isso, né, no seu interior, digamos assim, né? Esse efeito que outras moléculas vão carregar, como água, amônia, né? Os sais de amônio em geral, né? Nós temos muitos desses sais formando gelos, né? Um relativamente comum é o cianato de amônio. Ok? Esse é um quadro geral dos gelos astrofísicos. Fica aqui de referência, vou me referir depois também a gelos que contêm dióxido de enxofre, né? Não é uma molécula tão comum, mas no sistema solar nós temos uma representatividade aqui nessa região, na lua mais interna do planeta Júpiter, né, chamada Io. Vocês veem aqui a comparação de tamanho, né, para quem não é familiarizado, é próxima, um pouco menor que Mercúrio, né, é aproximadamente o tamanho da nossa lua. Ela contém bom, alguns a conhecem pelo vulcanismo, sim, ela tem muitos vulcões, mas ela também tem regiões, como ela não tem atmosfera densa como a Terra, né, como acontece como no nosso deserto, né, as temperaturas variam bastante, entre altíssimas no próximo dos vulcões e também crossas de gelo em boa parte da superfície, né, longe dos vulcões ou à noite, né, na fase noite. E temos CO2 e outras moléculas, né, e vamos falar disso mais adiante, vamos explorar isso mais nessa apresentação. Então, pessoal, falando um pouco mais sobre os gelos astrofísicos, eles são estudados de que maneira? O principal modo como eles são estudados é através de suas vibrações, ou perdão, das vibrações das moléculas, né, que estão no seu interior. Geralmente se estuda, com exceção de casos como esse último que eu mencionei, do sistema solar, né, se estuda gelos que estão em grãos de poeira próximos a alguma estrela ou região de formação estelar de referência, como aqui W33A e essas outras duas aqui, né? Então, o que se faz? Né? Se conhece o espectro esperado daquela estrela e o restante vai se procurando explicar, né? Através de conhecimentos prévios ou através de estudos, né? Sendo experimentais ou teóricos, né? Aqui tem um exemplo, né, desse estudo de Oberg et al., de Oberg e seus colaboradores, que eles, na verdade, o que eles fizeram foi fazer um levantamento, né, de toda a composição dos gelos. É um pessoal bastante experiente, né, nessa área, o grupo originado lá de Leiden, é um grupo de referência em astroquímica. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de como as moléculas se deixam sua marca, né, no espectro infravermelho, próximo ao objeto estelar. Geralmente, o objeto estelar, aqui é um espectro de absorção, né, como nós vemos, né,
Então, eles estão absorvendo a luz da estrela de fundo, né, ok? A composição química, eu já mencionei isso, mas vamos dar uma reforçada. Ela tem uma predominância da molécula de água, né? Mas outras moléculas, às vezes, né, em alguns casos, compõem uma alta fração, né, como CO, CO2. Nos gelos apolares, né, inclusive pode ser maior, né? Isso daqui foi um caso típico, né, que eu trago para vocês, ok? A gente tem outras moléculas, que eu já mencionei, como metanol, amônio, e aqui, por exemplo, o iocianato, que estão presentes também comumente, por isso aparece aqui, né? Apesar de ser uma fração muito menor, mas também são comuns estarem presentes no caso desses gelos dos grãos do meio interestelar, ok? Pois então, além desses gelos, nós temos também aquele caso do sistema solar, né? Que eu mencionei, e vamos voltar nele mais adiante, daqui a pouco, ok? Ah, os objetivos dessa apresentação, basicamente assim, né? São revisar trabalhos realizados ou auxiliados por uso da química teórica, cujos resultados se aplicam diretamente à evolução do conhecimento acerca da composição química ou outros parâmetros físico-químicos dos gelos astrofísicos, bem como de moléculas presas nesses gelos, né? Nós temos moléculas que às vezes não compõem a matriz do gelo, mas é importante estudá-las porque depois elas são liberadas conforme o gelo se aquece, né? A gente já falou disso há pouco. Sempre que possível, eu vou procurar deixar para vocês pistas, né? De novas investigações que estão, né, pendentes a partir do que já foi realizado, mas em algum caso, se eu deixar isso passar, né, vocês me cobrem. E deixa um aviso como um disclaimer, né? E aqui será dada preferência arbitrária ao trabalho de autores brasileiros, né? Para facilitar a sua divulgação. Porque nós temos, né, claro, astroquímica vem se envolvendo bastante ao redor do mundo, né? Mas para quem se interessar em ter um panorama geral da astroquímica ao redor do mundo, né? Eu basicamente recomendo este site, né? Inclusive é um autor conhecido, né, da química teórica, que mantém este site com notícias muito frequentes, né, em relação aos trabalhos de destaque na astroquímica, ok? Destaque não só em química teórica, mas astroquímica como um todo. Então, dando prosseguimento, vou falar primeiro do trabalho que desenvolvemos lá na minha tese, né? Eu e a equipe. Esse trabalho ele foi dividido em duas partes, né, que são diferentes, por isso deixamos frisado ao longo do trabalho, e agora eu friso também para vocês, que são diferentes, mas complementares. Ok? Espero deixar claro, né, ao longo da apresentação onde elas se ligam, né? Mas nós temos uma parte que chamamos de A, né? Que se refere ao estudo da reatividade do gelo de SO2, melhor, da molécula de SO2, né, em um gelo puro de SO2. Nós subdividimos ela em sua porção experimental, eu vou só dar uma pincelada rápida por aqui, né, e a parte teórica. E uma parte B, que se liga, como eu disse, vou deixar mais claro em seguida como ela se liga, mas vamos já saltar qual é o intuito dela e como ela foi, o interesse dessa parte e como ela foi desenvolvida, né? Foi desenvolvida a partir de várias moléculas chamadas moléculas de prova, né? Várias delas já mencionamos aqui, a maioria, né? Também tem o ácido fórmico que eu não havia mencionado. Como moléculas de prova para investigação, né? Em que nós investigamos não exatamente uma reação química específica, como foi no caso da parte A, mas sim como que a matriz sólida afeta, ao sofrer alterações, como é que ela afeta o espectro infravermelho dessas moléculas, né? Supondo que se consiga, né,
encontrar elas se elas tiverem como que traços, né, tiverem presas no gelo, não fizeram parte da matriz, como que essas moléculas vão ter seus modos vibracionais e, portanto, o efeito no espectro observado, né, afetado, ok? E nós para isso escolhemos, né, a propriedade de constante elétrica, né, vamos falar dela um pouco mais adiante, e nós variamos sistematicamente a constante elétrica para verificar como que essa matriz sólida afetaria o espectro de estudo, ok? Então, vamos falar primeiro dessa chamada parte A aqui, ok? Quanto ao gelo de SO2, né? Como eu falei, iria dar uma pincelada na parte experimental. Assim, voltando um pouquinho só para ressaltar uma coisa importante, né? Neste caso aqui eu não frisei por escrito, mas tanto a parte A quanto a parte B, né, já se encontram na literatura, né? Alguns dos resultados, a rigor devemos dizer parcial, porque alguns dos resultados ainda não se encontram publicados, né? A parte cinética ainda está, como a gente brinca às vezes no forno, né? Requer um certo refinamento no futuro. Mas eu vou apresentar para vocês aqui também o que a gente procurou fazer. E a parte B já se encontra, digamos que, em essência publicada, né? Apenas algumas discussões que nós fizemos, né, na tese ainda em discussão também com referis do segundo artigo, né? Mas vamos lá. Esse procedimento experimental, né, da primeira parte, ele foi feito como? Assim como vários outros experimentos ligados a gelos astrofísicos, o pessoal sintetiza uma amostra de gelo, né, e irradia com alguma fonte de radiação. No caso desse trabalho que eu estou apresentando aqui, primeiro, né, vocês, foi lá no Laboratório Nacional Júlio Síncrato, né? Aqui no nosso país os trabalhos são desenvolvidos, muitas vezes foram lá, a irradiação. Quando não foi lá, geralmente é porque já se tinha uma fonte de irradiação no laboratório, né? Ao menos dos que chegaram ao meu conhecimento, ó, quando não foram nesse, a parte significativa dos que não foram nesse foram em laboratórios do Rio de Janeiro, onde os grupos acabaram se concentrando mais de astroquímica inicialmente, né? Então nós temos algumas características aqui experimentais, certo? Enquanto a amostra era irradiada, né, se obtinha o espectro de infravermelho. E aqui, apenas para quem não está familiarizado, eu considerei importante manter esse dado aqui, né, da área astrofísica. Qual seria a equivalência, né, dessa energia utilizada na irradiação a alguns objetos astrofísicos de interesse, né, como o Sol. Essa distância aqui é próxima da distância, né, em que a Lua aí está do Sol, né, apesar que lá a gente tem que levar em conta também a distância que ela está de Júpiter, porque ela recebe, né, como fonte de irradiação o próprio campo de radiação de Júpiter, né, ele mesmo, né, fornece eventos de raio-x que interessam, né, para quem estuda o sistema aí, o Júpiter. Agora está mencionado aqui, né, ok? Algumas equivalências. E vamos passar agora para falar de química teórica também, né, que é o nosso interesse. A avaliação metodológica, né, na época nós testamos vários métodos que seriam interessantes para estudar a reação que acontece nesse gelo. O sistema base é CO2, então o que fizemos foi avaliar o que já tinha na literatura de estudo, e entre mais leves e mais pesados, né, ficamos com essa abordagem aqui, né, MP2, nível triplo zero, né.
Então, os desvios eram aceitáveis, né? Em básicos computacional em relação a, a níveis, né, mais robustos. Bom, para esse primeiro o intuito inicial, né, que era apenas estudar as reações com base no equilíbrio químico, então já acreditávamos que estaria nos atendendo. Para o estudo cinético, aí nós investimos, né, em outras formas de cálculo. Então, para simular como que o meio sólido afeta, né, as reações que estávamos estudando, fizemos a escolha de utilizar esse método aqui, né, o PCM na sua abordagem IES-PCM, né, outros trabalhos de química teórica interessados em gelos astrofísicos já haviam utilizado formas de solvação em meio contínuo. Porém, o interessante do IES-PCM é que você pode, dependendo do seu método, por exemplo, utilizando abordagem do tipo DFT ou MP2, você consegue reotimizar a estrutura, né, obter geometria de equilíbrio para um novo ambiente químico que você insira, né, ao longo do trabalho, ok? Então, a gente estava à procura de uma constante elétrica adequada para inserir no modelo, na IFPCM, porém a 12 Kelvin não é conhecido, né? Até onde chegou o nosso conhecimento, não é conhecida a constante elétrica de um gelo de SO2 que foi sintetizado, né? Pela equipe, antes da porção teórica do trabalho. Então, o que fizemos foi fazer uma extrapolação, primeiro considerando uma extrapolação linear a partir dos dados experimentais conhecidos e também a possibilidade de um gelo chamado fracamente apolar na literatura. Essa possibilidade é interessante porque outros materiais polares que se conhecem, né, um pouco mais sobre a questão de elétrica, como o próprio gelo de água, né, aqui acredito que não tenhamos tempo hoje para aprofundar nisso, mas já se encontrou, né, medidas nessa região, e se sabe também por inferência, né, de estudos físicos do gelo, de que ele tende a ter uma capacidade de se polarizar, as moléculas, né, perdem quando a temperatura é demasiadamente baixa, né, capacidade de se alinhar a um campo elétrico externo, por isso ele seria tão baixo. Possivelmente, né, mas como não sabemos se ele já atingiu essa chamada quebra dessa capacidade nessa temperatura, então assumimos as duas possibilidades. Ok? Então fizemos também investigações do tipo cinética. Nessa época fui auxiliado, né, a minha falta de experiência nessa área de cinética, né, pela professora Patrícia do INPE e o professor Léo da UERJ, né. E tivemos dois tipos de estudo cinético em andamento nessa época, que foram, sim, estamos em busca das barreiras de reação, né, com esse tipo de estudo, mas, ok, continuando, dois tipos, né, a quebra do SO2 e a formação do SO3, né, afinal, eu acredito que eu não deixei claro, eu acabei de me tocar que, como eu estou falando de metodologia teórica, né, antes de apresentar o resultado experimental, né, talvez essa apresentação talvez tenha ficado como um spoiler, né, para vocês, mas, como se diz, né, ficou evidente que se precisava estudar, na época, a formação de SO3, porque se eu tinha isso como resultado experimental, já vamos ver adiante, né, dei essa adiantada, mas, então, esses dois tipos de reação foram estudados, né, então, aqui tem algumas propostas de estudo, né, a partir de algumas geometrias, propostas com ponto de partida, né, então, isso aqui está em metodologia porque foram geometrias tentativas, né, para o trabalho.
ok? A partir da literatura. Aqui de Lu e colaboradores, né? E aqui não está escrito, mas a gente tinha como base o trabalho de White Hill e colaboradores, né? De 2015. Então, aqui, finalmente, eu coloco, né, para vocês nos resultados experimentais, né? Em que se observou nitidamente, né, conforme a irradiação prosseguia. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu não sei se você está se movimentando e aí o seu microfone está acompanhando. Está tendo um retornozinho. Oi, sim, João. Entendeu? O seu som está tendo um retornozinho. Será que se eu colocar ele mais próximo da boca, melhora? Tá bom. Tá. Talvez tá muito ele. Talvez não melhor movimentar muito. Mas, olha. Tá bom. Obrigado. Tá, obrigado. Então, voltando aqui, nós temos os resultados da formação do SO3. Me encontrei aqui. Então, vocês veem como no espectro de infravermelho, né, fica bem clara a formação do SO3 e procurou-se tirar, né, primeiro implicações, assim, análise, né, do tipo empíricas para isso, né, como a partir das áreas, dos picos, né, como os experimentalistas fazem, se tirar uma seção de choque, e tudo isso foi realizado no trabalho, né, conforme se pode ferir no trabalho já publicado. Porém, vamos focar aqui na parte que seria mais ligado, né, aos cálculos que eu quero mencionar para vocês, que são as análises feitas a partir de que se encontrou um equilíbrio químico, né? Como esse aumento da concentração do SO3, né? A partir da chamada fluência, né, de radiação, permitiu a obtenção desses dados, né? Se encontrou uma situação de equilíbrio, né, que se supôs, né, a princípio não só apenas esses dados, né, não seria o equilíbrio químico em si, mas se supôs que ali a gente tinha um equilíbrio químico porque as outras espécies poderiam ser formadas, né, também pela irradiação do SO2, aparentemente continuavam não variando, né, como já não estava no começo, a gente percebia a variação do SO3, e as outras espécies, então, a gente considera, né, de que o SO3 é o único produto relevante, ao menos dentro da abordagem que foi utilizada, né, dentro do espectroscopia no infravermelho, para o experimento em questão. Então, a partir desses dados experimentais e a obtenção da fração de formação do SO3, nós propusemos um esquema, né, a partir dos cálculos, aqui uns cálculos utilizando entalpia de reação, né? Nós procurávamos descrever uma situação de equilíbrio, né, mas como se pode ter em mente, né, equilíbrio químico, para nós na química, né, está ligado a ΔG, de reação. Porém, a temperatura muito baixa, né, e considerando uma molécula, né, como produto reagente inicial, né, e uma molécula como produto final, então nós consideramos que levar em conta as entalpias de reação, né, seria suficiente para nos aproximar da descrição do equilíbrio, ok? Então nós temos aqui resultados baseados naquela abordagem, né, que eu trouxe para vocês, gelo fortemente polar ou fracamente polar.
E, e eles trazem para a gente, ao menos, né, um auxílio naqueles perdão, naqueles resultados, né? Já que os resultados já estão dizendo que formou SO3, procuramos elucidar um pouco da possibilidade, né, considerando um equilíbrio, né? Sabendo, claro, que... Obrigado. Sabendo, claro, que temos várias possibilidades além das descritas aqui, né? Procuramos apenas levar em conta as mais prováveis. Uma limitação, por exemplo, aqui, que seria uma pista para futuros trabalhos, que nós não levamos em conta, né? Poderiam levar a dinâmica do sistema, ou mesmo os cálculos de equilíbrio mais refinados, é que a energia, né? Se voltarmos lá, não sei se vocês têm em mente agora, deixa eu voltar rapidamente só para ressaltar, a energia experimental utilizada, ela foi da ordem de, em média, por volta de 1000 eletronvolts, né? E 1000 eletronvolts é suficiente para provocar a excitação de camada interna, né? Portanto, além de fotoexcitação, como está escrito aqui, né? A rigor deveriam dizer fotoexcitação, tudo bem, para esse processo de fotoexcitação, mas também temos a fotoionização, né? Todo o íon gerado, né, seria a partir da fotoionização, já que no começo nós só tínhamos SO2, grosso modo falando, né, com exceção de alguma molécula da atmosfera do gás residual que tenha ficado lá, mas verificou-se que era muito pouco. Então, nós levamos em conta apenas os processos mais prováveis, né, aqueles cuja reação, né, a partir dos dados nos permitia melhor complementar, né, o experimento, ok? Então, a gente obteve o favorecimento, né, da participação do íon O+, mas sabendo que, caso seja formado o átomo de oxigênio ao invés do íon O+, né, numa fotoionização, algum íon vai formar, porém, se o oxigênio neutro for formado também, ele pode fazer uma adição simples, né, na molécula, né, de SO2, levando ao SO3, ok? Como a gente tem aqui, ó, nessa reação do meio. E assim a gente tem menos etapas, né? Ok, prosseguindo. A investigação em cinética química. Nós tivemos o objetivo aqui de procurar reproduzir os dados, ao menos, né, já que é um processo muitas vezes um tanto que delonga, né, muita atenção do trabalho dos dados, como também dos próprios cálculos, né, o curso computacional e também, né, o preparo dos cálculos. Nós tínhamos ao menos o objetivo nessa etapa de nos aproximar da descrição do que já tínhamos na literatura, né? E conseguimos chegar próximo com a metodologia empregada de cálculos já existentes na literatura, né? Com a diferença de altura de barreira aqui na quebra do SO2, né? E em seguida, né? Uma etapa que ficou ainda como perspectiva, né, de trabalho futuro, seria o futuro trabalho aí que, né, nós, o próximo autor, né, acrescentar aquilo que fizemos, né, para os cálculos do equilíbrio, né, acrescentar condições do meio solvente, né, que seria um desafio a mais no cálculo, mas que não foi feito até então, para esse tipo de sistema, né. Esses trabalhos de literatura que estão aqui a citar, né, eles já estão muito dedicados, eles não têm interesse nessa flotação porque estão dedicados à química atmosférica, né? Sabemos que o moléculas de enxofre aqui na Terra estão muito ligados entre outras, né, aplicações, a estudo química que ocorre em processos de combustão, emissões vulcânicas, né?
E o outro tipo de reação, né? Nós temos aqui. Não, perdão, aqui é o mesmo tipo de reação, mas estudado na multiplicidade tripleto, né? Mas vamos passar aqui a multiplicidade formação de SO3, né? Então, nós temos aqui, como eu disse para vocês mais cedo, nos baseamos no trabalho de White e colaboradores e conseguimos, apesar de encontrarmos vários, para não dizer, muitas, mas pelo menos encontramos algumas divergências, encontramos alguma similaridade, ao menos naquela estrutura de transição que nós sabíamos se é a mesma que eles encontraram, porque algumas outras tínhamos indícios de ser outra estrutura. Então nessa ao menos encontramos alguma concordância e podemos resumir a contribuição desse tipo de O som voltou de novo a ficar ruim. Oi, me escutam? O som voltou a ficar ruim de novo. E agora? Ok? Agora tá mais limpo, um pouco mais limpo. Ah, tá bom. Tá bom, obrigado. Então, a coisa me avisa. Nós temos aqui a partir daqueles resultados experimentais, né, também calculamos quais seriam as constantes, né, de velocidade. Apesar de a gente chamar da química constante de velocidade, né, fica só uma curiosidade que aqui está escrito constante de taxa ainda porque, bom, na astronomia eles fazem questão de chamar assim, constante de taxa, então tá mencionado assim, né, para se adequar melhor ao contexto em que a gente trabalhou na época. E esse foi o quadro geral, né, desse trabalho, né, procurar contribuir em alguma forma para esses experimentos ligados à formação do SO3. Acredito que tivemos alguma contribuição, mas ficaram ainda, né, perspectiva de cálculos mais, se ele aproximassem mais, né, da condição experimental. Ok? Aqui é o caminho que a gente obteve das moléculas que mais provavelmente se combinam dessa forma, né, para gerar o SO3 no seu estado fundamental. Mas, como eu disse, está em aberto ainda, aceitamos contribuições nesse sentido. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Agora eu tenho um segundo trabalho, ligado ainda à tese de doutorado. Também, esse foi que eu mencionei que está em ciência já publicado, neste periódico, né, da Royal Society of Chemistry, em que, qual é a ligação dele, eu fiquei devendo isso, né, qual é a ligação dele com o trabalho anterior, porque nós fizemos aquela abordagem de solvatação, né, procurar entender ou elucidar, ao menos dentro do possível, qual a influência que poderia haver de levarmos em conta a fase sólida. Então, nós fizemos aqui, nós pegamos o gancho daquela abordagem para estender isso a várias moléculas, não nos preocupamos necessariamente em estudar algum experimento sobre elas, né, em concreto, mas a abordagem delas, o espectro delas como um todo. Então assim foi, né, nós estudamos o efeito da matriz sólida, utilizando o IFPCM, conforme eu mencionei para outra parte do trabalho, e esse método, né, tem a vantagem de ser conveniente computacionalmente, nós conseguimos obter novas frequências,
né, características, né, do espectro vibracional cada vez que você dá um novo epsilon, né? Quem às vezes já lidou com PCM, né, para vários tipos de estudo, como ligado à bioquímica, pode estar se perguntando, então qual solvente nós colocamos, né? Eu já ouvi essa pergunta. Não, nós não colocamos nenhum solvente, né? Nós variamos sistematicamente o epsilon, né? De modo assim, arbitrário sistemático, né? De 1, que seria o vácuo, né? Nesse caso, sem utilizar, né? O IFSM. De 1,5 a rigor, né? Que aí já é um cálculo solvatado de 1,5 até 180, né? Que é o maior valor experimental, né? Então tivemos, né, o conhecimento de um gelo, de uma matriz de gelo. Então, então assim a gente obteve resultados, né? A ilustração que eu estava mencionando é essa aqui, né? Só ilustrativo, para quem não estiver ainda muito familiarizado com essa abordagem, né? Nós temos uma molécula que passa a ser descrita, perdão, tem o seu fugiu o termo em português, né? O seu ambiente ao redor dela, né? Sua circunvizinhança, a grosso modo falando, né? Descrita pelo campo, né? A influência que o campo médio exerce sobre ela, ok? Então vamos lá. Aqui é um resultado selecionado para a molécula de SO2, né? Acho interessante ao trazer ao menos, individualmente, ao menos a molécula de SO2 que eu estava estudando anteriormente aqui na apresentação. Tá bem? Então, o que acontece? A gente tem os modos vibracionais nessas duas figuras. Primeiro aqui à esquerda a gente tem a frequência variando, né? E à direita eu vou falar da intensidade. Como sabemos, né? Em espectros experimentais, geralmente a energia que está proporcional ao número de onda, né, cresce da direita para a esquerda, né? Pelo menos é o modo mais usual de representar. Então, quando aqui nós temos a frequência variando em relação ao valor no vácuo, né, para cima, né, podemos imaginar o pico, né, o pico ligado desse modo indo para a esquerda, né, e do mesmo modo, só que de modo inverso também, nesse caso, os que variaram negativamente, né, seria um pico que teria um deslocamento à direita, tá bom? Interessante notar que aparentemente, né, a magnitude e a direção também desses deslocamentos, eles não dependem da energia, né, do valor vibracional, perdão, da energia contida, né, em cada modo originalmente, né, porque em ordem de energia, né, nós teríamos uma variação maior, né, por exemplo, né, no modo do estiramento assimétrico, né, que tem uma variação quase da mesma magnitude, né? E não sabemos, e aparentemente, né, não é uma causa muito específica para ser em outro sentido, já que esse outro módulo que é de natureza simétrica, né, varia no mesmo sentido que o estiramento assimétrico. Mas prosseguindo, né, este é o que obtemos com esse tipo de cálculos para o SO2. E a intensidade, né, nós temos também aqui os resultados, variação maior, né, a princípio para as maiores intensidades, a princípio proporcional, né, nesse caso para cada tamanho de intensidade. Porém, nós fizemos também a variação da razão das intensidades, né, não vou detalhar aqui, né, por questão do tempo, mas fizemos isso também, esse estudo, essa caracterização, e eu tenho aqui um quadro geral para trazer, né, dessa razão das intensidades, que é proporcional a uma grandeza conhecida, né, na astroquímica como A-value, né, ou força da banda, também assim chamado. Então, a razão entre as intensidades, por se ter se demonstrado proporcional à razão das forças da banda, né, nós colocamos assim, né, aqui é a figura que já conforme está na publicação do trabalho, né,
nós vemos como que ela, em geral, cresce com a constante elétrica e cresce muito mais para alguns modos do que para outros. Aqui está separado por molécula, né? Mas também alguns modos se destacam mais que outros, né? No caso aqui do modo da água, no crescimento da água, né, o crescimento é maior devido a um modo específico da água, né, que varia muito mais do que os outros dois. Vale destacar duas coisas, né? De que nós não esperamos naturalmente de que os resultados para a água sejam aplicados para a água, né, em gelo de água, já que esse seria ou de outra molécula que faz ligação de hidrogênio, já que esse seria uma influência preferencial, né? As ligações direcionais vão ser mais fortes, né? Como costumamos saber, né? Ligação direcional está ligada a uma energia, né? Mais forte. Porém, pode auxiliar, né, estudos futuros que utilizem água como uma molécula presa a um gelo de uma matriz com a qual ela não faça, né, esse tipo de interação, né, com uma matriz apolar, ok? Então, por isso mesmo, para a água pode ter lá sua utilidade, né? Especialmente vai ter mais utilidade esse tipo de previsão para moléculas apolares e em gelos de matriz de composição diferente da água, se você quiser usar uma molécula que faça ligações de hidrogênio. Ok? As frequências, né, mostraram uma tendência oposta à das forças da banda, com algumas exceções. Como a gente viu agora há pouco, tá? No SO2, só para aquele modo. O que mais? Essa seria a finalização da apresentação em relação aos trabalhos que desenvolvemos lá no doutorado, na Univap, né? Atualmente, eu menciono que o professor René Espada, do ITA, né, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, tem continuado, né, esse trabalho junto à equipe lá do laboratório da Univap, né, desenvolvendo cálculos de reações com de modo análogo que apresentamos no CO2, com essa abordagem, né, de solvatar a molécula através de uma solvatação no meio contínuo, né, e verificar quais as diferenças na descrição de uma reação química. Okay? Estamos com o tempo ultrapassando às 7 horas, às 6 horas nós temos outras atividades. Tá bem, obrigado. Eu tenho só mais... Não vou apresentar mais nenhum trabalho completo, só apenas menções, tá bem? Estamos bem próximo de encerrar. Fazer menções também a outros trabalhos, né, ligados a gelo também. O formiato de metilo é uma molécula de muito interesse também, porque está ligado à produção de diversos... Apesar desse estudo aqui que eu coloquei para a gente a figura, ele ser feito em fase gasosa, mas ele está muito ligado, né, porque a formação e a destruição deles, bem se esteja ligado às moléculas que nós estamos estudando, né, dependem dele, então eu indico esse estudo aqui e a continuação das implicações dele. E também envolvendo a aminoácido glicina, né, nós temos um trabalho em que o pessoal utilizou-se de uma metodologia semelhante ao que eu estava falando para vocês com SO2, né? Solvatando a molécula e obtendo as entalpias de reação no equilíbrio e estudando as diferenças, né, entre as rotas de formação dela no gelo e possivelmente no gás, e correlacionando. E mais recentemente, né, a mesma molécula foi estudada também com participação deste coautor do trabalho anterior, o professor Leonardo da UERJ, né,
em condições próximas ao ambiente astrofísico, porém, nesse caso, em fase gasosa, mas é um trabalho bastante, vamos dizer assim, com bastante robustez, né, de nível teórico, em que se procurou estudar todas as possibilidades, né, de reação da glicina após ela ser ionizada por radiação do meio circundante, ok? Então, esses são os trabalhos que eu quis destacar aqui para vocês. Claro que temos bastante, mas eu fico à disposição e desculpa pelo horário. Então, obrigado a todos pela atenção. Agradeço especialmente ao professor Sérgio Pini, né, que me orientou na época do doutorado, e ao professor Leonardo da UERJ pelas contribuições e menções mais recentes.